Bom, a gente está falando nessa nossa aula que louvar a Deus é ser praticante da palavra. E nós falamos sobre a importância da palavra de Deus ser autoridade na nossa vida. Nós já falamos sobre como é que nós podemos ser mais apaixonados pela palavra, como é que ela pode ser central, o tesouro do nosso coração. E eu quero terminar nessa parte falando sobre um livro maravilhoso que você já deve ter lido do capítulo 1 ao capítulo 150, você já sabe do livro que eu vou falar. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, o livro de louvores da Bíblia. E a palavra salmo, gente, é derivada do grego psalmos, né, que é uma tradução de uma palavra hebraica chamada mismor. E mismor significa, faz referência à música instrumental, faz referência à música. Então a palavra salmos, pegando aí todo o contexto para trás, ela vem desse contexto, né? Que poderia dessa maneira ser dita um livro de música, mas é muito mais do que isso. E é o que nós aprendemos sobre louvor. Louvor é muito mais do que música. Por isso, o termo original, o termo hebraico, que é o que melhor define o livro de Salmos, que essa palavra, Sefer Tehillim, significa o livro dos louvores. Então é muito mais do que apenas música, é o livro dos louvores. E você já deve ter estudado, já deve conhecer um pouquinho, que o livro de Salmos não é um livro escrito somente por Davi. É um livro escrito por pessoas apaixonadas por Deus. Né? Se é um livro de louvores, é um livro escrito por pessoas que são apaixonadas por Deus. Né? Lembra que nós falamos que a palavra Tehillim ou Tehilá, quando nós falamos da santidade de Deus, então você está vendo que já está puxando algo que nós aprendemos lá atrás. Né? Tehilá fala de Halel, que fala da nossa paixão por Deus. Ou seja, está falando de uma paixão por um Deus santo, da paixão por um Deus que ama se relacionar com a gente em todas as situações da nossa vida. E é isso que o livro de Salmos apresenta, que nós podemos louvar a Deus em todas as situações da nossa vida. Tem uma tabelinha aí na sua apostila, onde eu coloquei todas as pessoas que escreveram alguns salmos e algumas delas são desconhecidas. Então você vê que Moisés escreveu, Emã escreveu, Etã, Salomão, Davi foi o que mais escreveu. Aí você tem salmos de Asaf, dos filhos de Corá e de pessoas desconhecidas. Quando eles juntaram, fizeram a compilação dos salmos, eles viram que tudo isso que estava sendo registrado por essas pessoas desconhecidas era em conformidade com todo o livro. Então, por mais que eles não tivessem ali um relato do nome da pessoa, estava em conformidade com todo o livro de Salmos. Eram passagens de louvor, eram passagens que exaltavam a Deus. Né? E qual é a finalidade do livro de Salmos? A finalidade, o tema básico do livro de Salmos é a adoração. Os Salmos apresentam uma resposta pessoal à pessoa e à obra de Deus. Então você vai ver isso do Salmo 1 até o Salmo 150. Uma resposta pessoal. Você vê muita pessoalidade, você vê os exemplos de Davi, sabe? Quando Davi estava passando por necessidade, quando Davi estava sendo perseguido. Então é um exemplo pessoal. A pessoa de Deus, sempre a pessoa de Deus. Lembra que o título do livro é Sefer Tehillim, que é o livro de louvores, é o louvor a Deus, uma resposta a um Deus santo. Então os salmos, gente, eles podem ser tratados como salmos de adoração. Lembra que adoração é uma resposta. São salmos de adoração que declaram que Deus era digno de adoração por todos e não apenas por Israel. Salmo 95, veio comigo, Salmo 95, verso 6 e verso 7, diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. O tema que aparece fortemente nos livros de Salmos é um tema, por exemplo, de vida
e morte. Por quê? Lembra que é a resposta pessoal. E todos nós experimentamos isso, gente. Todos nós temos pessoas ao nosso redor e nós vemos vida ao nosso redor, como nós também vemos morte. E como é que os salmistas lidavam com isso? Eles nunca esqueciam da pessoa de Deus. Eles nunca abandonavam a sua confiança em Deus. Nós também vemos salmos, então, de confiança, que são expressões de confiança no poder de Deus. Existem também lamentações, a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente, lamentações, ações de graça. Por quê? Porque são 2 pontos de ancoragem na vida de Israel e demonstram justamente o paradoxo daquilo que é de baixo, as lamentações, com as ações de graça. Nós já falamos sobre isso. Quando nós falamos sobre uma vida de ações de graças, né? Ações de graça nos puxam para cima, para a dimensão celestial. O salmista estava nas profundezas da angústia, procurando a ajuda do céu, ou nas alturas da salvação, refletindo sobre como Deus o salvará. Leia comigo na sua apostila, salmos de lamento. São queixas, mas olha só, são queixas ou descrições de um problema que levam a uma petição para que Deus intervenha. Muitas vezes, a nossa vida, qual é a diferença entre veja só como é que eu vou colocar, entre lamentações e os salmos de lamentação? Muitas vezes, tudo que as pessoas sabem, porque elas não conhecem o verdadeiro poder de Deus, muitas vezes o que elas só sabem fazer é murmurar, é lamentar. E não é isso o que os salmos de lamentações querem trazer. Os salmos de lamentações, como assim nós caracterizamos esses salmos, são salmos onde o salmista está passando por uma necessidade e ele apresenta o problema para Deus, de maneira real. Por isso é que nós adoramos a Deus com verdade no nosso coração, com sinceridade. Os salmos nos mostram que nós podemos viver uma vida de sinceridade. Sabe, está passando por uma dor, apresenta isso para Deus. Lembra que nós falamos que a fé, ela não nega a realidade, mas nos faz viver uma realidade superior. Então você está apresentando o seu pedido para Deus, sabe? Você está ali reclamando de uma situação que está ao seu redor para Deus. Lembra? Você está falando com Deus. Você está falando com Deus que se importa com as coisas mínimas da sua vida. Os salmos de lamentações são salmos de queixas, sabendo que Deus vai intervir. É como se o salmista estivesse falando, Senhor, eu estou passando por isso. Olha só o que eu estou passando, como se Deus não soubesse, não é verdade? Olha só o que eu estou passando. Deixa eu colocar minha alma para fora. E eu tô fazendo isso sabendo dentro de mim que se você não fizer alguma coisa, eu vou perecer. Então eu dependo de você. Veja que não é apenas uma lamentação, como muitas pessoas, às vezes vai dar um testemunho, não é nem um testemunho, é um testemunho. Os salmos de lamentações não são testemunhos. Os salmos de lamentações são, existe uma realidade, e uma realidade que eu não estou conseguindo cooperar com ela, uma realidade que eu não estou conseguindo sair dessa realidade, eu preciso de Deus. Eu preciso daquele que é maior. Os salmos de lamento são orações por ajuda em tempos difíceis, durante períodos de confusão, de dor, de sofrimento, e são caracterizados por honestidade, às vezes desespero, e muitas vezes por indignação e raiva sem censura. Quantas vezes você já viu o salmista aqui com bastante raiva do que estava acontecendo ao seu redor? Mas quantas vezes você vê o salmista, depois do momento desse, voltando a sua atenção para Deus, Senhor, porque Tu podes, Senhor, porque Tua é a honra, Tua é a glória. Os salmos de lamentações, eles vão apresentar uma honestidade no nosso coração, mas não vão ficar na dimensão da alma. Elas vão sempre se apoiar no Espírito de Deus. Os salmos de lamento, então, são um fim da corda. Porque o salmista, da maioria desses lamentos, tem um senso real de que a menos que o Senhor chegue, não há saída da situação deles. Esses salmos comunicam, então, uma total dependência de Deus. Você está vendo a diferença entre a murmuração que a gente faz e um salmo de lamento que coloca Deus no meio do problema? Lamentações, então, são salmos de desorientação. Expressam a experiência de opressão, de perda. E se você já experimentou isso, uma perda de um parente, uma perda de um emprego, você sabe que muitas vezes a gente fica desorientado.
Então, de uma maneira que para a gente poder ensinar, a gente está falando que Lamentações são salmos de desorientação. Aquele momento de desorientação na sua vida, mas que existe uma certeza dentro do seu coração. Ações de graças são salmos de reorientação. E você vê que muitas vezes o salmista, depois da lamentação, depois daquele momento conturbado, o que ele faz? Ele começa a se reorientar. E como é que ele se reorienta? Ele começa a agradecer a Deus. Senhor, eu sei que eu estava reclamando muito aqui, mas eu sei que só Tu podes. Só Tu podes. Eu te agradeço pela Tua intervenção. Salmos de ações de graças afirmam um mundo de justiça e ordem após a experiência de restauração. E nós temos os hinos, que são salmos de orientação. Eles desviam a atenção das experiências humanas, de perda e recuperação. E parece em determinados salmos que Davi está alheio àquilo que está acontecendo ali. Então você vê salmos de lamentação onde ele está totalmente dentro do olho do furacão. Então ele tem uma certa desorientação. Ele começa a sair dessa desorientação pelas ações de graças. Por isso a importância de uma vida de ações de graças. E existem hinos onde parece que o salmista está assim, está voando nas nuvens, parece que nada ao redor dele está acontecendo. Por quê? Uma vida orientada, com foco completo na pessoa de Deus. Então, hinos desviam a atenção das experiências humanas de perda e recuperação para um mundo seguro da bênção, sabedoria, da Torá ou da palavra de Deus e do reinado divino. Então, dentro desse contexto, acompanha comigo na apostila, a Torá ou a palavra de Deus, que era aquilo que eles tinham naquela época, é a revelação. A palavra de Deus era a revelação para eles. A profecia ou a pregação ou o ensino é a proclamação. E o saltério, o livro de Salmos, era uma resposta. Você conseguiu ver como a palavra de Deus está envolvida dentro do livro de Salmos? Então a palavra de Deus é que trazia revelação. A pregação trazia o quê? A proclamação, o ensino, o estudo daquilo que estava sendo revelado. E o saltério, ou o livro de Salmos, era a resposta que eles iam dar no meio da situação. O livro de Salmos, então, é um registro da resposta da fé de Israel a um Deus que sustenta a sua vida. Então não dá mais para ler o livro de Salmos como apenas um livro de cânticos, um livro de música. É um livro de fé, é um livro que fundamenta. Você pode ver a resposta de cada autor dos Salmos sendo uma resposta de fé. Então, gente, o livro de Salmos era o inário de Israel. Era o livro de oração, é o livro de oração e de louvor da Bíblia. Então você vê aqui muitas orações sendo feitas como louvor a Deus, como parte do louvor. Por que nós, então, estudamos os Salmos? Por que é importante estudar os Salmos? Então, se você já está aprendendo que a palavra de Deus ela é útil para a nossa vida, né? Ela é benéfica para a nossa vida, o livro de Salmos está incluso na palavra de Deus. E nós estamos falando que o livro de Salmos é um livro de louvores. Então é importante a gente dar atenção também ao livro de Salmos. Já sabendo sobre isso, sobre os salmos de lamentação, salmos de ações de graças, né? Você entende que o livro de Salmos é um livro importantíssimo para a nossa vida. E quando você olha até para o Novo Testamento, você vê que os apóstolos do Novo Testamento, eles davam muita atenção ao Velho Testamento. Olha Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso aprendizado. Para quê? Através da paciência e conforto das Escrituras possamos ter esperança. Enquanto nós estamos lendo o livro de Salmos, o livro de Salmos pode nos dar esperança. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. 1 Coríntios 10, 11 diz: agora todas essas coisas aconteceram com eles, com os antigos do Antigo Testamento, como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, sobre as quais chegaram os fins dos tempos. Então a palavra de Deus, o Antigo Testamento como palavra de Deus para a gente, não somente nos traz esperança, não somente nos conforta, mas também nos traz a advertência.
Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3, essa você também já conhece. Verso 14 até verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se ela está escrita aqui, é porque o autor foi inspirado a colocar elas aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como os cristãos, nós somos ordenados a usar os salmos em nossa rotina espiritual. Né? Efésios capítulo 5, verso 19 diz, falando uns aos outros em salmos, hinos e canções espirituais, cantando e fazendo melodia no seu coração ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 16, que a palavra de Cristo, veja, que a palavra de Cristo habite ricamente em toda a sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros em salmos. Como é que nós vamos fazer isso com os salmos? Quando a palavra de Deus estiver habitando em nós ricamente. Tiago 5,13. Alguém está entre vós sofrendo? Deixa ele orar. Alguém está alegre? Que ele cante salmos. Porque salmos é a resposta de fé, é um livro de oração, é um livro de resposta, onde pessoas estavam respondendo a Deus durante as fases da sua vida. Então, gente, os salmos nos ensinam como abordar Deus em oração, como louvar e adorar a Deus, como viver uma vida santa, uma vida justa, o que fazer quando falhamos e como lidar com todas as emoções humanas que experimentamos. Onde é que nós podemos ver isso? No livro de Salmos. Você sabe que Jesus usou os salmos. Paulo cita aqui os salmos, né? O apóstolo Pedro também cita os salmos lá em Atos. E qual é o assunto central dos salmos? Assim como é o assunto central da Bíblia. O assunto central dos salmos é Jesus. Se a gente pegar o tema central dos salmos, o tema é adoração. O tema é como nós respondemos a Deus. Mas o assunto central é Jesus. Então, quando a gente olha para o livro dos Salmos, Jesus menciona lá em Lucas capítulo 24, verso 44, que as coisas escritas sobre eles também estavam contidas nos Salmos. Que os Salmos estavam escritos acerca dele. E você consegue ver nessa tabela que está aí na sua apostila, como Jesus é identificado, e você sabe que cada evangelho foi escrito com uma perspectiva. Então, para Mateus, Jesus era o rei. Para Marcos, Jesus era o servo. Para Lucas, Jesus era o filho do homem. E para João, Jesus era o filho de Deus. E aí, nos Salmos, você consegue ver essas características. Eu coloquei aqui, né, a lista dos Salmos. Então, por exemplo, para Mateus, por exemplo, citando Mateus aqui, Jesus como rei, a gente tem o Salmo 2, Salmo 24, Salmo 18, Salmo 47, Salmo 20, 110, 21, 132. Né? Na perspectiva de Jesus ser o servo, como descrito lá no Evangelho de Marcos, Salmo 17, 41, 22, 69, 23, 109, 40. Jesus sendo o filho do homem, na perspectiva de Lucas, Salmo 8, Salmo 40, Salmo 16. E Jesus sendo o filho de Deus na perspectiva de João, Salmo 19, Salmo 118, Salmo 102. E também eu coloquei uma tabela para que você possa ver e possa meditar nisso. Né? Que não seja apenas informação, mas estude o livro dos Salmos. Né? Aqui eu coloco algumas profecias messiânicas, ou seja, acerca de Jesus no livro dos Salmos e onde ela teve o seu cumprimento. Então aqui tem várias citações aqui, na coluna da esquerda está lá Salmo e tem a passagem dos Salmos, qual foi a profecia na coluna do meio e qual é o cumprimento, onde ela se cumpriu no Novo Testamento, está aí todas as passagens. Qual é a mensagem desse livro? Para a gente já ir terminando. O tema é adoração.
O assunto é a pessoa de Jesus. Qual é a mensagem do livro? De forma resumida, a gente vai fazer uma leitura aqui desse autor chamado Michael Travers. Ele diz no seu livro Encountering God in the Psalms, Encontrando Deus nos Salmos, ele diz o seguinte: podemos dizer que existem dois focos nos Salmos, Deus e o homem em diálogo. Em termos mais amplos, podemos classificar a variedade de emoções humanas nos Salmos em duas características, duas categorias, oração e louvor. Tanto oração como louvor nos Salmos começam com Deus e descrevem o homem nessa relação com Ele. Novamente, somos lembrados do diálogo ou da conversação com Deus nos Salmos. O homem falando com Deus as palavras que Deus inspirou os escritores antigos a falarem. Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim da nossa leitura dos Salmos. Ele é o assunto de todos os Salmos. Não é portanto que digam o que relatem sobre a nossa experiência humana. O padrão é sempre o mesmo. Deus primeiro e o homem em relação a Ele. Isso não quer dizer que nossas emoções humanas e sentimentos expressados pelos salmistas não são importantes. Mais do que qualquer outro livro na Bíblia, os salmos expressam sentimentos humanos e reflexões sobre as experiências da vida diária. Eles assim o fazem, entretanto, à luz da autorrevelação de Deus aos salmistas. Existe um paradoxo em operação em nosso diálogo com Deus. Quanto mais focamos em Deus, mais Ele realiza os desejos dos nossos corações. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais nos sentimos realizados. O diálogo é firmado em Deus e a experiência humana recebe sua significância com relação a Deus. O salmista coloca Deus antes de si mesmo e nós também deveríamos assim o fazer. O importante é ter em mente ao estudar os salmos é a relação que existia entre os autores e Deus. As circunstâncias não mudaram quem Deus era nas suas mentes. Isso aqui não é legal? Por mais que eles estivessem passando pelo que eles estavam passando, Deus continuava sendo Deus. Sabe, tem tantas pessoas que realmente não conhecem Deus. Quando passam por um momento de crise, começam a culpar a Deus, como se Deus fosse responsável pelo caos que muitas vezes a nossa vida se encontra porque nós muitas vezes nos colocamos dessa maneira. E os salmistas, eles eram honestos para muitas vezes dizer: Senhor, olha, o que eu estou passando aqui não tem nada a ver comigo. Eles estão me perseguindo por amor ao teu nome. Senhor, então me perdoa, porque o que eu fiz foi errado. Olha só a autorrevelação de Deus na pessoa. E Deus não muda. Quando Davi tem que escrever o Salmo 51, Deus não mudou, Davi não culpou a Deus. Sabe, Deus continuava sentado no trono, sendo um Deus bondoso, que aceita aquele que se arrepende. O que os Salmos nos apresentam é como deve ser um relacionamento sincero, faminto e de coração com Deus. C.S. Lewis escreve: idealmente, ser um cristão praticante significa que cada ato e sentimento, cada experiência, seja agradável ou desagradável, devem ser encaminhadas a Deus. De forma prática, para a gente concluir essa matéria de que a palavra de Deus é a base do nosso louvor, veja essas escrituras que eu coloquei aí na sua apostila para você meditar, né, nesses tópicos. Então por um momento, medita. As escrituras encorajam o nosso coração e até nos ensinam por que nós devemos agradecer a Deus. Ministre ao Senhor com os salmos. Sabe, pegue os salmos e cante os salmos para Deus, leia os salmos para que você mesmo possa ouvir Deus falando através de você mesmo. Faça seus próprios salmos, escreva as suas respostas para Deus. À medida que você se desenvolve na adoração, cante os salmos ao Senhor ou fale-os em voz alta. Use porções da Bíblia que falam dos atributos de Deus. E outras expressões de louvor e adoração também brotarão do seu espírito. Senhor, eu te louvo pela tua integridade. Vai acompanhando comigo. Eu te louvo pelo teu conhecimento. Ora, tudo isso com embasamento bíblico.
Eu te louvo pela tua paciência, pela tua plenitude, pela tua graça, pela tua vitória, pela tua bondade, gente. Sabe, muitas vezes a gente acaba escolhendo as músicas na nossa igreja por causa das paradas de sucesso. E muita música que não tem nada a ver com nada. Vamos cantar a palavra. Quando você crescer no hábito de cantar a palavra, de declarar a palavra, a própria palavra será um filtro das músicas que você ouve. Então, gente, presta atenção, última frase. Nossas escolhas precisam estar em linha com a Bíblia e com o que ela ensina. Sempre, gente, para que o nosso louvor possa ser um louvor que agrada ao coração dele. As nossas escolhas precisam estar em linha com a Bíblia e com quem ela ensina. Eu espero que você tenha aproveitado essa nossa aula, nesse nosso tópico da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus para a nossa vida de louvor, que você possa meditar nesses textos e deixar o Espírito Santo falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.